Sejam bem-vindos a mais um programa Mensagens de Luz. Estamos abordando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Hoje tenho a honra e prazer em receber novamente Diná. Tudo bom, Diná? Tudo bom. E você? Tudo bem? Tudo ótimo. Grata por vir mais uma vez aqui com você para a gente conversar um pouquinho desse livro tão maravilhoso, né? Pois é. E você estava falando aqui nos bastidores, Diná, de como a mensagem de Jesus é atemporal, não é? Ela é atemporal. Eu quando, há um tempo atrás, hoje eu mudei minha maneira de ver. Eu nunca gostei da imagem de Cristo na cruz, porque eu acho, né, que eu gosto de ver Jesus com vida, fazendo o trabalho dele maravilhoso, né? Então eu nunca gostei de ter uma cruz em casa com Jesus. E depois, lendo e estudando, com o tempo a gente vai amadurecendo, e hoje eu vejo que a cruz é um símbolo do cristianismo. E ele tem muito mais a ver do que aquele sofrimento de Jesus. É uma mensagem. Então, a cruz é um símbolo da mensagem que Jesus nos deixou, Vamos né? Para dissecar seguir, esta né? sua conclusão. Você, na verdade, já chegou à conclusão do nosso capítulo, não É é? maravilhoso, mas Nós estamos no capítulo 74, que é intitulado Nossa Cruz. nossa cruz. E a gente logo lembra da cruz de Jesus e Jesus crucificado naquela situação lamentável, né? E o capítulo remete a uma frase do próprio Jesus. O próprio Jesus está em Marcos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, de Jesus, né? Então, quando ele fala para segui-lo, não é você começa a pensar assim, mas como, né? Como é que a Porque a gente vai gente pensa que a gente tem que seguir? passar pelo calvário literal dele, novamente. Literalmente tem que passar no Calvário, Carregar a sofrer, cruz. carregar a cruz. Na realidade, a cruz que nós temos que carregar, que aqui ele diz, deixe tudo, né? Negue-se e Assim me mesmo. siga, é você se abandonar tudo aquilo que é material, tudo aquilo que você está apegado e evoluir. Quer dizer, é criar uma forma de melhorar a sua maneira de enxergar a vida, a sua maneira de conduzir a sua vida. Então, o Emmanuel, ele vem dizendo, ninguém se queixe inutilmente, porque a gente normalmente se queixa. O problema está aí, nós estamos reclamando porque não está bom, porque isso não sei o quê, porque hoje está calor, porque depois está frio, e a gente está sempre achando que é um sofrimento, tudo na vida, né? Então, ninguém deve se queixar daquilo que está nos sendo proposto ou nós escolhemos para que a gente possa vivenciar. Então, todas as situações difíceis, elas têm o propósito de nos melhorar como pessoas. Então, essa é a nossa cruz. A cruz de Jesus é a cruz de Jesus. A nossa cruz é essa cruz de burilar o nosso espírito diante das nossas, vamos dizer, dos nossos defeitos, né? Nós ainda temos, nós não temos o amor como Jesus nos ensinou, aquele amor ao próximo de uma forma Incondicional. incondicional, né? O perdão incondicional, também nós ainda não conseguimos fazer isso. Então, todos esses, o perdão, o egoísmo, a vaidade, tudo aquilo que ainda nos prende à matéria, é preciso, são essa cruz que nós carregamos. Então, nós temos que carregar para modificar esse comportamento, melhorar, se baseando na mensagem de Jesus que ele deixou nessa cruz. Então, a cruz é uma coisa muito mais além daquilo que eu imaginava, que a cruz remetia a um sofrimento, a uma coisa que eu não queria ver Jesus naquela condição. Não é, né? É uma mensagem maravilhosa diante dessas palavras aqui, né? Sim. Então, Diná, eu gostei de um contraponto que Emmanuel diz, que Emmanuel faz,
a respeito de dois processos pelos quais os homens passam encarnados, que é o processo de evolução e o processo de redenção, que alguns estão... Essa é a cruz. É a cruz. Que alguns estão aqui com o objetivo mesmo de evoluir. Todos acabam evoluindo. Mas alguns vêm exatamente com esse objetivo. E outros vêm, na verdade, para se redimir. Daí ele usa 3 palavrinhas nesses dois campos. No campo da evolução, ele usa a palavra almejar, realizar e esforço. Tudo tem que exige esforço. Eu acho que um dos maiores esforços que nós temos que fazer, e o que é o mais difícil, é essa mudança interior. Porque nós vemos, a gente vem carregando isso em várias encarnações. Então, nós somos o resultado de tudo aquilo que a gente fez, de tudo aquilo que a gente deixou de fazer, de tudo aquilo que a gente fez. E tem um momento que nós temos que ressarcir tudo isso. Isso que o Emmanuel está colocando aqui. Isso. Então, você tem que ressarcir. Nesse outro ponto, nesse ponto em que o espírito vem com esse objetivo de evolução, são esses 3 verbos que eu citei. Agora, em relação à redenção, ele diz o seguinte: dever, ressarcir e sofrimento. Sim, com sofrimento. Porque o sofrimento nada mais é que um ressarcimento daquilo que a gente deixou de fazer. Então, primeiro, nós ganhamos a consciência daquilo que a gente precisa fazer, aquilo que está nos incomodando até então, porque só nós vamos mudar quando nós tivermos realmente um chacoalho. Esse sofrimento nada mais é que um despertar, para você despertar naquilo que você precisa fazer. Então, começa a incomodar aquela condição. Porque quando você segue Jesus, você se liberta, você se torna muito mais feliz. Nós somos infelizes nesse planeta, que é um planeta de provas e expiações, porque nós não seguimos as leis de Deus, porque nós ainda permanecemos estacionados em alguns comportamentos que não são adequados, e aí nós sofremos. Nós sofremos por isso. O sofrimento não é um castigo, não é uma penalização. Na realidade, é uma forma de você sair do seu lugar e começar a se incomodar. Certo. Né? Daí Emmanuel ele cita exemplos desse dever, desse ressarcimento e desse sofrimento. Ele diz que a cruz, neste ponto, significa uma dificuldade orgânica, um degrau social difícil, ou então até mesmo um parente infeliz. Muitas vezes nós sofremos pelos outros, não é? Um filho, por exemplo. Porque está ali naquela situação que você se incomoda, você sofre, porque você ainda não tem a evolução. Porque se você conseguir seguir Jesus, você não sofre, porque você vai entender que aquilo que está ali colocado naquele momento, aquele parente difícil, aquela doença, aquela impossibilidade, nós, quando reencarnamos, já reencarnamos em várias situações. Provavelmente nós já passamos pela riqueza, pela pobreza, pela saúde, pela doença. E todas essas situações, elas foram colocadas de uma forma que leva à necessidade de crescimento. Então, você tem uma dificuldade física porque você abusou de alguma forma da sua saúde. Então, você vai ter para ver quanto que é difícil você não ter saúde. Então, você mesmo causa o seu sofrimento. O sofrimento é seu, né? A cruz é sua, como a cruz de Jesus era a cruz dele, né? E Emmanuel segue nesses 2 pontos, né? Esses 2 pontos de redenção e evolução. Ele diz que no plano carnal acontecem essas 3 coisas que eu te disse, que você explicou aí muito bem. Já no plano espiritual, quando a gente está lá no plano espiritual, o que vem? Já que lá não tem doença, não tem degrau social e não tem parente infeliz. Ele diz: vergonha do defeito íntimo não vencido. Exatamente. Provavelmente, quando a gente começa a pensar agora no que a gente ainda precisa fazer antes de partir. Porque no momento que você
sai desse plano e vai para o plano espiritual, vem vamos dizer assim, um filme de tudo aquilo que você é realmente. Você pode até, de alguma forma, iludir as pessoas que estão à sua volta e disfarçar naquilo que você é. Mas quando você está no plano espiritual, você é o que você é. O seu espírito é aquele. O que você deixou de fazer, o seu ciúmes, a sua vaidade, o seu orgulho vai aparecer. E aí você vai, puxa, eu perdi tempo, eu não fiz isso. Então aí vem o arrependimento, que deve ser, não, provavelmente já passamos por isso em algum momento, né? Porque nós somos espíritos que reencarnamos. Nós provavelmente ficamos, eu acho que essa dor é uma dor muito dura. Mesmo na nossa vida aqui na carne, quando nós nos arrependemos de alguma coisa, a dor é muito mais difícil, é muito mais doloroso o arrependimento do que às vezes um tapa de uma agressão física, é muito pior o arrependimento. Ele dói mais, né? E Emmanuel vai além, ele diz: a expiação da culpa, isso que a gente sente no plano espiritual. A expiação da culpa, que é isso que nós estamos falando, né? Sobre a culpa. E o débito não pago. Você verifica que tinha um débito e você, na verdade, não pagou. Você veio numa condição para, vamos dizer assim, né? De alguma forma, uma condição de uma certa dificuldade, numa certa classe social, num determinado ambiente, que era propício para você fazer essa transformação. Imagina você chegar do lado de lá e falar, puxa, mas eu não fiz nada. Então você tem que vir, às vezes você pede para vir numa condição mais difícil para te obrigar a fazer alguma coisa. Sim. Né? E seguindo já para a parte da conclusão, Dinah, eu gostaria que você lesse os 2 últimos parágrafos do capítulo, não é? Na verdade, a gente está no capítulo 74, ó. É o 74, é esses 2 últimos aqui. Caiu minhas folhas. Tá aqui, ó, o meu... verdade. Você estava já no 76. Eu já fui andando. Então, vamos lá. Tenhamos, pois, a coragem. Isso é uma coragem, você se olhar e realmente conhecer aquilo que tem que ser mudado. Porque nós sabemos, de alguma forma, nós sabemos que nós estamos fazendo alguma coisa errada, né? E nós temos oportunidade de estudar. Hoje nós temos tanto acesso à informação, enfim, não tem desculpa mesmo, né? Então, tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo e enquistante e tomar nossa cruz. Então, o egoísmo, o orgulho são os dois, assim, duas chagas mais difíceis de você extirpar do nosso comportamento. Esse é o mais difícil. E você pode falar assim, eu não sou orgulhosa, mas vem uma prova qualquer, você percebe que ainda você tem orgulho, né? É difícil você aceitar que ainda você não melhorou. Mas, enfim, nós estamos aqui para isso. Então, tomemos a nossa cruz com o objetivo de evoluirmos, enfrentando a dificuldade com esmero e zelo. Exatamente. Dinah, muito obrigado por ter vindo. Viu, Luiz? Espero contar com você em programas vindouros. Com certeza. Vou estar com todo prazer. Tá bom? Uma boa noite para todos, né? Boa noite. Até a próxima semana.